Às 11h38, para falar de guerra, eu gostaria de convidar o Pedro Costa Júnior, ele que é cientista político e professor de Relações Internacionais da FACAMP. Professor Pedro Costa, muito boa noite. Obrigado pela gentileza de aceitar esse bate-papo. Já gostaria de provocar o senhor, porque após o sucesso da Ucrânia em uma contraofensiva para recuperar parte dos territórios sob comando das forças russas, a Rússia alertou aos Estados Unidos que o fornecimento de mísseis de longo alcance a Kiev cruzariam a linha vermelha e poderia tornar o país uma parte direta do conflito. Falta pouco para isso acontecer, professor? Boa noite. Boa noite, William. Uma satisfação estar aqui com você novamente, com as amigas e os amigos da PAN. Bom, vamos traçar uma espécie de quadro geral, né, da guerra. Né? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A guerra, ela esquentou nesses dias, né? Ela estava numa marcha, digamos, mais lenta, embora os conflitos estivessem acontecendo. A Ucrânia faz uma contra-ofensiva importante. Ao mesmo tempo, a Rússia promete fazer um contra-ataque em cima dessa contra-ofensiva mais importante ainda. Né? Enquanto isso, num quadro mais geral, a Europa passa por problemas de desabastecimento energético, de uma estagnação alta, né? Uma estagflação e uma inflação muito alta, assim como os Estados Unidos estão sofrendo com a inflação, o mundo inteiro, de certa maneira. Né? Os Estados Unidos estão com uma inflação mais alta nos últimos 40 anos, a Europa sofre com a inflação e a Europa passa por um problema muito forte porque a energia, tem privações de energia e a energia está cara e vai ficar mais cara porque o inverno europeu vai começar, ainda nem começou. Então já um congelamento dos preços de energia. E a Rússia tem usado, né, a questão do gás no sentido de, digamos, controlar a Europa, né, de fazer disso uma arte da geopolítica, né, uma peça geopolítica, digamos assim, de estratégia. Então, o que a Europa fez, Mira? Isso é muito importante. A Europa, ela praticamente fechou a torneira para a Ucrânia. Ela não tem mandado mais armas e nem ajudas financeiras, como ela fazia no começo da guerra. Né? Esse último mês, ela praticamente zerou o seu compromisso com a Ucrânia. Quem está mandando muitas armas ainda e muita ajuda financeira é a Casa Branca. São os Estados Unidos, a administração Biden. Então, muito dessa contraofensiva do governo Zelensky, do governo ucraniano, se deve à ajuda do governo Biden e da Casa Branca, e menos da Europa. Enquanto isso, a Rússia movimenta o seu tabuleiro também, e nós temos hoje, né, o encontro de 2 dos 3 homens mais importantes do mundo, mais poderosos do mundo, que é o encontro do Xi Jinping e do Vladimir Putin, que estão no Uzbequistão, né, numa das cidades que uma das cidades que é rota da nova rota da seda, das novas rotas da seda. Né? Então, eles estão fazendo uma repactuação, né, um reafirmamento no mundo todo da sua chamada Aliança Sem Limites, da sua parceria sem limites, que foi assinada no dia 4 de fevereiro deste ano, que foi reafirmada no dia 24 de fevereiro, com o começo da guerra, e hoje eles estão reafirmando essa aliança para o mundo. Então, são movimentos táticos muito importantes. O que significa isso, Ida? Para fechar essa primeira parte. Significa que se a guerra for esquentando, né, se a guerra for durar cada vez mais, né, nós temos uma China que reafirma o seu compromisso com a Rússia, né, nessa parceria sem limites. Temos essa reunião da Organização para a Cooperação de Xangai, que a gente pode falar mais sobre isso mais para frente, que é muito importante. Ela é uma espécie de contraponto à OTAN. Né? E temos uma Europa fragilizada pela falta de energia, pela inflação e pela a própria fadiga da guerra. Né? E a Ucrânia sendo martirizada no meio. Bom, o senhor falou sobre esse encontro do Xi Jinping com o Putin.
Nós estamos com essas imagens, agora a China e a Rússia renovaram a aliança contra o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos durante o primeiro encontro entre os líderes Xi Jinping e o Vladimir Putin, desde que o russo invadiu a Ucrânia. Mas o prolongamento da guerra, que agora expõe Putin a críticas devido à contraofensiva ucraniana em Kharkiv, dificulta a vida do chinês, que depende de sua relação com o Ocidente para se manter como potência econômica e ainda buscar um terceiro mandato como líder chinês. E aí, professor, nessa nova ordem mundial, onde você tem essas rotas comerciais, a China sempre busca, né, sempre buscou isso, né? Quem controla hoje o comércio, controla o dinheiro do mundo e tem poder. E esse é o grande objetivo de Xi Jinping. Perfeito, William. O que nós estamos vendo aí nessa reunião como você bem coloca, aí são 2 dos 3 homens mais poderosos do mundo. Qual é a questão? Você faz hoje as pesquisas internas dos Estados Unidos, né? 6 em cada 10 americanos, norte-americanos, acreditam que os Estados Unidos hoje têm menos poder e menos influência no mundo do que eles tinham há 10 anos atrás. Quer dizer, uma das peças desse, digamos, triunvirato que controla o mundo, a geopolítica, o tabuleiro do mundo, que é Estados Unidos, Rússia e China, está em franco declínio, que são os Estados Unidos do Biden, da Nancy Pelosi, do Anthony Blinken, de Kamala Harris. Tá? Essa é a visão dos próprios norte-americanos. Os norte-americanos, eles veem os Estados Unidos em declínio, ao passo que a China, embora este ano esteja passando por um momento difícil, a China ela vai controlando o mercado mundial. Nós temos o eixo geoeconômico do mundo se deslocando para o Pacífico, já se deslocou para o Pacífico. A China é o novo cofre do mundo e a nova fábrica do mundo. A China é o maior parceiro comercial hoje do Brasil, não é mais os Estados Unidos, quer dizer, praticamente 1/3 de tudo que o Brasil exporta hoje vai para a China. Então, isso dá um poder para a China de barganha muito forte. Né? É um poder geopolítico muito forte. Hoje, as novas rotas da seda alcançam 145 países do sistema mundo. Quer dizer, de quase 200 países que nós temos, 145 estão organizados nas novas rotas da seda. Essa reunião que nós estamos vendo, muitos brasileiros e ocidentais aqui não estão familiarizados com essa organização, mas essa organização que começou a ser desenhada em 96 e 97, encabeçada pela China, e só foi ser institucionalizada em 2001 e 2003, que é a Organização para a Cooperação de Xangai. Ela envolve a China e a Rússia como principais parceiros, mas ela também tem a Índia, ela também tem o Paquistão, quer dizer, a Índia e a China, e o Paquistão e a Rússia são potências nucleares. Ela tem a Turquia como observador. Ali estão englobadas mais da metade da população do mundo. Durante a Guerra Fria, nós tínhamos a OTAN de um lado, que existe até hoje, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que está apoiando a Ucrânia nessa guerra claramente, e nós tínhamos o Pacto de Varsóvia, de outro lado, que representava a União Soviética e que acabou, foi derrotada durante a Guerra Fria, e no fim da Guerra Fria ela acabou. E hoje, a Organização para a Cooperação de Xangai, ela ocupa um papel análogo, semelhante ao que foi a OTAN durante a Guerra Fria. E há um certo desconhecimento ainda dessa organização. Mas é uma organização que na Eurásia, ela é amplamente difundida, né? Ela chega a colocar países que têm problemas de fronteira entre si, como o Paquistão e a Índia. Na abertura desse congresso, o presidente do Uzbequistão disse: bem-vindos vocês que representam mais da metade da população do mundo. Imagina, quer dizer, só a Rússia, a China, a Índia, a Turquia e o Paquistão já é uma população imensa, e tem vários outros países da Eurásia. Então, para fechar, né, essa conclusão, né, o que a China e a Rússia principalmente, mas não só a China e a Rússia, todos esses países da Eurásia estão dizendo, e eles dizem alinhados, embora eles tenham diferenças, mas alinhados, é que a hegemonia americana e a velha ordem mundial acabou.
Nós estamos vivendo, William, uma nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial, ela não vai começar. Ela já começou. Ela começou esse ano. Ela começou no dia 4 de fevereiro, quando esses dois homens, dos três homens mais poderosos do mundo, o Putin e o Xi, assinaram uma aliança sem limites, uma parceria sem limites, que desafia a OTAN, os Estados Unidos e a hegemonia americana. E 20 dias depois, começaram uma guerra. E que depois que começou essa guerra, foram provocados, tanto na Ucrânia e depois em Taiwan. E hoje, eles estão reafirmando essa aliança e trazendo toda a Eurásia para esse bloco no mundo. Professor, mas essa nova ordem mundial com esses parceiros, ela dá uma carta branca para o que nós estamos vendo na Ucrânia? As autoridades ucranianas, por exemplo, encontraram uma vala comum com mais de 440 corpos na cidade de Izium, no leste do país. A cidade na região de Kharkiv foi reconquistada pelos ucranianos na semana passada. Segundo o investigador-chefe da polícia de Kharkiv, as pessoas encontradas mortas foram vítimas de tiroteio ou bombardeios e que todos os corpos foram enterrados no mesmo lugar. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, culpou a Rússia pelas mortes e voltou a classificar os atos como crimes de guerra, sem a gente esquecer o que aconteceu lá no massacre de Bucha. Então eu pergunto ao senhor, então a gente senta para conversar, né, sobre a parte comercial, nós temos um acordo, mas eu não me importo com o que o seu exército está fazendo num outro país, porque faz parte do jogo da guerra. Isso eu não trago para essa mesa, ou nós ocidentais é que somos muito emocionais e colocamos isso em campo, que imaginar que você está sentando para negociar com um homem em que cai sobre ele a responsabilidade de pelo menos 400 mortos numa cova comum em território ucraniano, e tudo bem? Ou eu estou sendo muito emocional e é uma visão do ocidental? Acho que não, né, William? Acho que de forma alguma. Não se trata de uma questão de emocionalidade, né? É uma questão de olhar a política como ela é, né? E a política internacional como ela é. E a política, né? A vida, ela é muito dura, né? Digamos assim. A guerra é lamentável, né? A guerra, ela começou com uma invasão russa. Eu acho que isso é sempre preciso deixar muito claro, é preciso cravar. Ela parte de uma invasão russa. Eu acho que, bom, com relação a isso, é uma questão consensual. Agora, o que é claro também é que, nesse momento, os Estados Unidos, eles fazem 7 guerras no mundo. A ocupação no Iraque, ela continua. Os bombardeios no Iêmen, eles continuam. O Biden, coisa como um mês atrás, ele foi visitar a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, ela é reconhecidamente pela comunidade internacional, digamos assim, ela não é nenhum exemplo de celebração de país que celebra os direitos humanos, né, o direito da mulher e coisas do tipo, né? Então, quer dizer, na política internacional, enfim, se você for olhar os casos a casos, quer dizer, você não negocia com ninguém, você não senta com ninguém para negociar, né? A China tem as suas próprias questões, a Índia tem suas próprias questões, o próprio Estados Unidos tem suas questões internas, né? Vamos lembrar das questões, enfim, das imagens com relação ao racismo, né? E as mortes violentas dentro do próprio Estados Unidos, os ataques de lobos solitários. Claro, não é questão de ficar comparando país a país, né? A questão é que a guerra, ela é sempre condenável, né? O que se trata aqui enfim, de uma reorganização do quadro geopolítico. De 91 até o começo dessa década, pelo menos, né, os Estados Unidos e seus aliados, eles tinham a prerrogativa de iniciar as guerras, porque não havia nenhum poder no sistema internacional capaz de deter a iniciativa norte-americana e da OTAN de começar as guerras. Quer dizer, quem fez a guerra do Afeganistão, a guerra do Iraque, as guerras no norte da África, as guerras no Oriente Médio, são guerras que começaram
digamos, no triunfalismo dos Estados Unidos e da OTAN. E agora, o que muda, de fato, é a política do poder. Porque as relações, a história das relações internacionais é uma história de conflito de poder. Quer dizer, só o poder consegue deter o poder. E a China e a Rússia, pela primeira vez nos últimos 30 anos, elas se colocam juntas contra essa ordem mundial pós-Guerra Fria. Esse é o recado. O recado é que agora o Ocidente, pela primeira vez, está na defensiva. Esse é o recado claro que o Xi e o Putin estão dando. Né? Pela primeira vez, eles estão na ofensiva. Eu acho que não é o caso de fazer julgamento de valores ou morais, né? A guerra é condenável de lado a lado. A questão é que a balança de poder ela foi mudada. E aí nesse cabo de guerra, a gente tem do outro lado, por exemplo, os ministros do G7, o grupo dos 7 países mais desenvolvidos do mundo, se reuniram hoje na Alemanha e decidiram que vão intensificar a pressão sobre a Rússia para limitar os meios de Moscou de financiar a guerra na Ucrânia. Para apoiar Kiev, os ministros também discutirão um mecanismo financeiro destinado a reunir fundos públicos e privados para a futura reconstrução da Ucrânia. Nessa disputa do cabo de guerra, onde o senhor tem metade da força do mundo do lado de Putin e Xi Jinping, e do outro lado, Estados Unidos, OTAN, G7, a maior força está de que lado? De quem detém esta rota comercial? Ou seja, nós precisamos entender que essa associação de Putin com Xi Jinping é que cria esse desnível na balança? Eu acho que a grande questão, William, do meu ponto de vista, é que metade do mundo, na verdade, não está do lado, não está polarizado de um lado e a outra metade do outro. Como você bem coloca, nós temos a OTAN, que representa cerca de 12% do mundo, e o G7, que está dentro da OTAN e que representa os 7 países mais ricos do mundo, e que, com exceção dos Estados Unidos, a Europa Ocidental sofre com a guerra, e sofre muito, quer dizer, eles estão partindo para o congelamento de preços. E o inverno nem chegou. E eles já estão abandonando a Ucrânia, a sua própria sorte, ou ao seu próprio azar. Enquanto os Estados Unidos têm também os seus próprios problemas internos. Eles vão passar por eleições duríssimas agora, em novembro, eleições de meio de mandato lá, de um período legislativo, em que o presidente Biden enfrenta muitas dificuldades internas, E também há uma caça, digamos, ao ex-presidente Trump, que tem também enfrentado dificuldades judiciais. Então, os Estados Unidos vivem uma espécie de guerra civil interna, jamais vista desde o século XIX, desde a própria guerra civil do século XIX. O Ocidente, essa parte do Ocidente, não vive bons momentos. E do outro lado, nós temos essa parte eurasiática que está se organizando de maneira muito nítida, muito clara, e nós temos uma outra parte que o Brasil se inclui, a América Latina, de certa maneira, a África, que é o chamado Sul Global, que é uma parte que tenta se organizar entre esses dois mundos, que não é o G7, que não é a parte rica e próspera em decadência, que não é a OTAN, não é a parte belicista, não é a parte que está em guerra, e tão pouco também é a China, é a Rússia, é essa parte do mundo. E essa parte do Sul Global, digamos assim, ela está balançando, ela balança entre esses dois pêndulos. Ela não é o G7, ela também não é essa parte, digamos, eurasiática, mas ela conversa com os dois e ela se equilibra entre esses dois. Da parte dos Estados Unidos, nós vimos uma tentativa clara de uma nova Guerra Fria, uma Guerra Fria 2.0. O Biden fala disso dia sim e dia também, Nancy Pelosi, todo o aparelho democrata. A China, ela tenta postergar isso ao máximo, mas ao mesmo tempo o Putin com essa guerra, ele acelerou, digamos, o relógio do mundo, e a China teve que se posicionar. E para fechar,
me parece que o erro crucial dos democratas, da Casa Branca e dos Estados Unidos e do Ocidente foram abrir essas duas frentes de batalha ao mesmo tempo. Quer dizer, eles escolheram dois inimigos muito fortes. Quer dizer, o Putin e o Xi. Quando eles fizeram isso, a partir do momento que eles abriram essas duas frentes de batalha, ao contrário do que eles fizeram na Guerra Fria, quando o Kissinger e o Nixon trouxeram a China para o seu lado, isolaram a União Soviética, ali eles ganharam a Guerra Fria. Agora não. Quando eles apoiaram o Zelensky e eles isolaram mais a Rússia e jogaram a Rússia no colo do Xi, e declararam a guerra comercial à China, continuaram com as provocações à China, quando a Nancy Pelosi vai a Taiwan de modo gratuito, provocar a China, eles jogam o Xi Jinping no colo da Rússia, no colo do Putin. Quando fazem isso, eles abrem duas frentes de batalha muito grandes. E aí ficam cada vez mais isolados. Né? E a Europa não tem força para balancear tudo isso. Então, esse foi o erro geoestratégico, me parece, fundamental do Ocidente, da Casa Branca e dos democratas. Mas será que Putin estaria numa zona de conforto ou estaria enfrentando dificuldades internas? Porque a reação da Ucrânia tem gerado um certo questionamentos a Vladimir Putin na Rússia. Ainda não há críticas generalizadas, mas a atuação do exército russo sob o comando de Putin tem causado cobranças, principalmente com relação aos gastos com a batalha. Para além das cobranças internas dos militares que perderam o território, do gasto com a operação, e a gente não pode esquecer das sanções em cima dos oligarcas russos que acabaram perdendo dinheiro. Então, assim, até que ponto, quando você mexe nos milionários russos e também com o exército russo, até que ponto a situação de Putin é confiável ou permanente no poder? Só acredita que Putin pode perder força em função dessa contraofensiva ucraniana e do aumento dessas sanções contra os oligarcas russos? William, a sua pergunta é muito boa, porque desde o começo da guerra, digamos, as análises mais pró-OTAN, elas diziam o seguinte, né, que o Putin ia cair logo, que o Putin ia perder a guerra, que o Putin estava doente, que o Putin tinha câncer, que os oligarcas iam derrubar o Putin. E de lá para cá, o Putin ele fez uma série de manobras, né, que foram garantindo o avanço do território russo, no tempo russo, acho que isso é muito importante, né? O tempo russo é diferente do tempo ocidental, cerca de 20% a 25% do território ucraniano foi tomado, ao mesmo tempo, a moeda russa, o rublo, ela foi valorizada, né? Claro que a economia russa, ela sentiu no primeiro momento, mas depois a Rússia, ela aumentou as suas exportações, sobretudo de petróleo, em direção à Eurásia, a China e a Índia, sobretudo. O Putin, em termos de política externa, ele aumentou a sua parceria, sobretudo com esses dois países. A Índia é um país muito estratégico porque ela compra armas da Rússia. Então, a Rússia, ao fornecer armas para a Índia ela faz uma política externa próxima à Rússia e o Putin fechou essa parceria estratégica com a China. Ao passo que muitos analistas, digamos também, muito alinhados ao Ocidente, enfim, diziam que essa parceria ia acabar em um mês, porque a guerra não interessava à China. E, de fato, não interessa. Mas hoje o que nós estamos vendo é essa parceria sendo reafirmada para o mundo todo. E segundo, o nosso ponto de vista, né, os nossos grupos de pesquisas transnacionais, essa parceria é uma parceria de longa duração. Por quê? Porque a China pensa na longa duração, no longo prazo. E a Rússia também. E a popularidade do Putin, ao contrário da popularidade dos líderes ocidentais, ela aumentou ou caiu desde que começou a guerra? Como vai a popularidade do Putin? Segundo os institutos ocidentais, o Putin hoje goza de mais de 80% de popularidade. O Boris Johnson, que foi um entusiasta da guerra, ele caiu desde que começou a guerra. O premier italiano caiu. O Macron
venceu a eleição com uma diferença mínima, foi a eleição mais dura na França, e ele não consegue compor um governo de coalizão. Quer dizer, o Biden teve a sua popularidade derrubada desde que começou a guerra. Então, o Ocidente passou por problemas e passa por problemas muito difíceis. E o Putin, ele, obviamente, numa situação de guerra, vai enfrentando problemas, mas ele vai enfrentando problemas que parecem contornáveis, William. Enfim, eu acho que vai por aí as análises. Mesmo, professor, sendo em setores tão específicos como eu citei, como os oligarcas e os militares? Enfim, eu acho que com os oligarcas, né, houve uma disputa de poder, sem dúvidas. Com relação aos militares, né, o Putin, ele é um homem da KGB, né, ele foi treinado na KGB, ele é um homem dos militares, ele expressa o poder militar russo, ele tem um comando de militares por trás dele, ele não é um homem isolado, né? Ele chega ao poder na Rússia, digamos, com um baluarte de militares por trás dele, e esses militares o apoiam e o suportam. E o projeto que está por trás do Putin é um projeto muito sólido e que representa muitos interesses. E me parece que essa guerra ela foi pensada, né, não de uma maneira espontânea, do ponto de vista russo, mas de uma maneira muito cautelosa.